Olá amigos, tudo bem? Olha só, retomando a leitura do livro Uma Vida com Propósito, e nós estamos agora no 18º dia. Hoje nós temos plateia, tá? E aí, se esse vídeo fosse ao vivo, eu poderia te perguntar quem você queria que falasse e você me diria. Mas como você está assistindo esse vídeo offline, não vai ser possível opinar e não vai ser possível conhecer a plateia que está presente. Mas você pode escolher da próxima vez, desde que você se inscreva, que você indique. Indicando esse vídeo ele vai ser potencializado, outras pessoas vão ouvir, outras pessoas vão curtir, outras pessoas vão se inscrever, e aí o canal fica elegível a fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo. Aí eu vou poder dizer para você, fazer uma enquetezinha: olha, tem aqui fulano, beltrano, ciclano, quem você quer que fale? Mas tudo certo, tá? A gente releva, a leitura vai continuar, porque o propósito dela é muito mais do que simplesmente ter curtido. O propósito é tocar o coração, é fazer a diferença na vida de pessoas, é fazer com que as pessoas enxerguem o espiritual, enxerguem as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. É fazer com que as pessoas percebam para que elas foram criadas, para que elas vieram a esse mundo, para que elas tenham a compreensão de que existe um propósito muito maior, que foge da nossa compreensão, foge da nossa razão. Nós temos muito o hábito de pensar pequeno, porque na maior parte do tempo nós estamos pensando na nossa capacidade. Então eu estava conversando esses dias com um amigo, e ele falou assim: cara, até o final do ano eu vou estar morando no residencial, eu vou estar morando no Tamboré 3 e eu vou estar com mais X35. Aí eu falei assim para ele: curioso, eu tenho certeza que você é capaz de fazer isso, e cá entre nós, de uma forma compreensível, entenda, né? De uma forma positiva. Eu acredito que você nem precisa de Deus para isso. Aí ele disse: como assim? Claro que eu preciso de Deus para isso. Eu falei: não precisa, amigo. Porque se você estivesse condicionando essa conquista a Deus, com certeza o condomínio que você escolheria seria um melhor, e o carro que você escolheria seria um muito superior a esse. Não que esses não sejam bom, mas você pensa dessa forma porque você acredita que essa conquista está dentro do seu poder de capacidade. Você acredita: cara, pela minha capacidade, morar ali é bem tranquilo, ou andar naquele carro é bem tranquilo, ou fazer aquela viagem é bem tranquilo, porque eu sei o quanto eu produzo, eu sei da minha capacidade, tá tudo certo, eu consigo fazer isso acontecer. E aí, em função disso, eu acredito que você consegue conquistar isso e você nem precisa de Deus para isso. Mas agora, se o teu plano for um plano que foge da tua razão, que foge da tua compreensão, eu continuo acreditando que você é capaz, mas não em função da sua força, mas em função daquele que tudo criou e que já determinou que a nossa vida ela foi feita para ser próspera. Nós somos feitos para desfrutar. Porém, para que isso aconteça, tanto eu quanto você precisar acreditar e entender o porquê que nós estamos aqui. E tudo começa com uma vida com propósito. O título de hoje diz assim: tendo uma vida em comum. Está escrito em Colossenses 3,15 o seguinte: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Em Salmos 1:3, verso 1 está escrito: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Seguindo a leitura, o subtítulo diz: a vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico, e comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência à conversa casual, ou alguma atividade social, à comida e à diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização normalmente significa esperar para o lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos, significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo.
Quando o grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente o mais reservado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é, na verdade, um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal como o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes multidões ou nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são botes salva-vidas presos a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Está escrito em Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes da escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidades. Ela é genuína, ela é de coração, para coração. Às vezes, chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda em oração. Autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm, guardam e agem como se a sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso está em João, capítulo 1, do verso 7 ao 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que Ele faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: faça disso uma prática comum, confessem seus pecados uns para os outros e orem um pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Isso está em Tiago 5, verso 16. Só crescemos assumindo riscos, e o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. A verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas encaminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Isso está em Romanos 12:10. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e um dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua.
Você não é responsável por todo o corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Essa é a primeira parte da vida de um propósito do capítulo 18. Nós seguiremos logo mais com a segunda parte, que vai falar sobre a verdadeira comunhão. As pessoas, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Vamos lá? Até daqui a pouco.